Boa noite a todos, que a paz de Deus esteja conosco. Meu nome é Fernanda Lemos, eu frequento o Grupo Espírita Allan Kardec em Piabetá e é com muita alegria que hoje nós vamos conduzir a reunião aqui no Grupo Espírita Joana d'Arc. Eu estou na minha casa e usamos os artifícios da tecnologia para que isso pudesse acontecer, devido ao momento que nós estamos. Então, tudo é novo, tudo é diferente, é uma experiência que eu particularmente nunca tinha passado, mas que o aprendizado está sendo muito grande. Vamos iniciar a reunião com a leitura da página do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. O título da página é Transitoriedade. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles como roupa envelhecerão. Quem disse isso foi Paulo, está em Hebreus, capítulo 1, versículo 11. Fala-nos o Eclesiastes das vaidades e das aflições dos homens, do torvelinho das ambições desvairadas da terra. Desde os primeiros tempos da família humana, existem criaturas confundidas nos falsos valores do mundo. Entretanto, bastaria mediar alguns minutos na transitoriedade de tudo que palpita no campo das formas para compreender-se a sabedoria do espírito. Consultai a pompa dos museus e a ruína das civilizações mortas. Com que fim se levantaram tantos monumentos e arcos de triunfo? Tudo funcionou como roupagem do pensamento. A ideia evoluiu, enriqueceu-se o espírito, e os envoltórios antigos permanecem à distância. As mãos calejadas na edificação das colunas brilhantes aprenderam com o trabalho os luminosos segredos da vida. Todavia, quantas amarguras experimentaram os loucos que disputaram até a morte para possuí-las? Valei-vos de todas as ocasiões de serviço como sagradas oportunidades na marcha divina para Deus. Valiosa é a escassez, porque traz a disciplina. Preciosa é a abundância, porque multiplica as formas do bem. Uma e outra, contudo, perecerão algum dia. Na esfera carnal, a glória e a miséria constituem molduras de temporária apresentação. Ambas passam. Somente Jesus e a lei divina prescreveram para nós outros como somente Jesus e a lei divina perseveram para nós outros como portas de vida e redenção. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Senhor Deus misericórdia, nós queremos te agradecer por mais essa oportunidade de ouvir um pouco e aprender sobre a tua palavra e sobre os teus ensinamentos. Sabemos que o momento nos exige estarmos distantes fisicamente, mas que possamos, Senhor, estarmos juntos no pensamento, no sentimento, no coração. O tanto que todo esse processo distanciou fisicamente as pessoas nos faz refletir na importância que temos de todos os nossos amigos e familiares na nossa vida. Mas sabemos que a tua providência é maior e que teu amor por nós não vai nos desamparar e que toda essa dificuldade logo, logo passará. Sabemos que o teu amor, esse sim, estará conosco sempre. Eu quero te pedir que abençoe a cada família representada nesse momento, a cada irmão desencarnado que, junto com tantos amigos, ouve um pouco da tua palavra.
e permita, meu Pai, que os mentores estejam envolvendo a cada irmão necessário. Muito obrigada por tudo, meu Deus. Que assim seja. Bom, gente, vamos começar. Como eu falei no início, é muito novo para mim esse negócio de palestra online. Eu sou professora, eu não fiz aula online durante a pandemia, mas eu sei o quanto foi difícil para muita gente isso, e eu sei o quanto é difícil a gente se adaptar. Não sou tão velha assim, mas também não sou tão familiarizada com as novas tecnologias. A gente vai fazendo o que consegue, se esforçando um pouquinho além do normal para atender todas as demandas que nosso dia a dia exige. Se fosse para nós escolhermos, né, se fosse da nossa vontade, é claro que nós escolheríamos estar juntos, vendo os amigos, abraçando, revendo tanta gente querida que a gente sente saudade dessa casa que é o Joana d'Arc, que tanto nos acolheu há tanto tempo, mas é o momento de cuidar do outro, de cuidar de quem precisa, de resguardar a nossa vida, a nossa saúde, e é por isso que a gente opta pela palestra gravada, pela palestra online, né? Mas eu tenho certeza que tudo foi planejado aqui com muito carinho, com muita dedicação, e que eu sei que vão ser minutos de bastante reflexão. Quando Cris me pediu para falar hoje, ela me deu o tema, me pediu para falar sobre a nova era. E a gente ouve muito falar sobre nova era, sobre os tempos estão chegados, sobre os novos tempos que chegam, o mundo de regeneração, mas aconteceu muito trabalho antes disso tudo, né? A nova era não é uma coisa que surgiu do nada, uma previsão feita por Chico Xavier há anos atrás, como algumas pessoas que não conhecem a doutrina podem entender. É muito mais do que isso, né? E a gente vai ver no decorrer desses minutos aqui. Antes da gente ter ideia e falar diretamente da nova era em si, eu queria remontar um pouquinho e lembrar todo o trabalho que a espiritualidade e que Jesus, como Criador do nosso planeta, teve até chegarmos a esse momento que estamos hoje. Não sou profunda conhecedora desses temas para esmiuçar com riqueza de detalhes todas as orientações, mas a gente faz na medida do que a gente consegue. No livro Caminho da Luz, Emmanuel conta todo o trabalho que Jesus teve junto com seus enviados, com seus comandados, que a gente pode dizer assim, para a formação do planeta. Foi um trabalho intenso, foi um trabalho dedicado, de amor, né? Porque ele é o governador do nosso planeta. Então, e ele foi o criador, ele foi co-criador, né? Criador é Deus. Então, ele ajudou na formação do nosso planeta. E todo o trabalho que ele teve na formação dos mundos, na formação, na formação dos mundos não, né? Na formação da Terra, foi um trabalho muito grande. Até chegar o homem, o ser humano, passaram-se milênios, né? Muito tempo. Quando estávamos aqui como seres humanos primitivos, o nosso objetivo era aprender a viver em sociedade. Então, começamos nessa época lá do Homem das Cavernas a aprender a viver em sociedade. Viver em sociedade é um processo que até hoje a gente tem problema, né? Muita gente parece que ainda vive lá naquela época das cavernas, mas enfim. A gente foi melhorando aos poucos. Então, as pessoas conseguiram passar a viver em grupos, a construir abrigos, a estocar minimamente, né, de alguma forma, o alimento, a ir em busca do alimento, e assim as coisas foram evoluindo. Não era o objetivo naquele momento o aprendizado espiritual.
homens com uma inteligência rudimentar, não era o objetivo o aprendizado espiritual naquele momento. Era importante o aprendizado social. Que foi o que aconteceu? Muito tempo depois, veio Moisés. Moisés encontrou uma sociedade organizada, né? Nós já sabíamos viver em sociedade. Só que ele trouxe algumas regras de conduta moral, que nada mais são, depois, né, dos 10 mandamentos. Ele trouxe a ideia do Deus único. Apesar de ser uma sociedade religiosa, porque desde aquela época do Homem das Cavernas, essa ideia de religiosidade ela foi se desenvolvendo. Só que, como o Haroldo fala, o Haroldo Dutra Dias, que é um orador espírita que faz palestra no mundo inteiro, para quem não conhece, ele fala que quando Moisés chegou, ele encontrou uma sociedade com uma religiosidade infantil. Por quê? As pessoas, elas tinham como deuses o que estava ligado ao seu cotidiano. Então, se a pessoa era pescador, então os deuses e as divindades e o que ele acreditava e o que ele cultuava estava diretamente ligado à pesca. Então tinha a ver com peixe, tinha a ver com o mar, tinha a ver com talvez a chuva, né, que remove as marés, com a lua, enfim, com a natureza, porque era o cotidiano deles. Era o que eles conheciam. Então, era o que eles entendiam como divindade. Quando ele trouxe a ideia do Deus único e do Deus imaterial, desculpa, ele teve resistência. Como a gente vai ver até hoje também. Só que, lógico, em menor grau. Mas ele vai ter resistência. Ele tendo essa resistência, ele não para, ele continua. Os anos passaram, a luta dele continuou. Teve toda a saga dele, da libertação do povo, enfim. E veio Jesus. Desculpa, gente. Jesus, ele veio trazer uma era diferente, uma era de amor. Porque ele vem na contramão de tudo, ou, quer dizer, de algumas leis morais que havia lá na época de Moisés. Por exemplo, naquela época, o pai, que era dono, podemos falar assim, seus filhos, eles podiam matar seu filho se ele achasse que o filho tinha que morrer. E ele não era punido socialmente por isso. Se um casal era pego em adultério, a mulher era apedrejada. E isso era uma coisa comum, era uma coisa legal no sentido de estar dentro da lei. E o que Jesus fez com isso? Falou, não é assim. Não é dessa forma que as coisas funcionam. E foi começando a conduzir as coisas de forma diferente. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, porque a nova era, ela é abordada no capítulo 1, que é Eu não vim destruir a lei, que é no item 9, 10 e 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Quem tiver alguma dúvida, pode procurar aí, tá? No Evangelho segundo o Espiritismo, na mensagem no item 9, fala assim: o Cristo foi o iniciador da moral mais pura e sublime, a moral evangélico-cristã, que deve renovar o mundo
aproximar os homens e os tornar irmãos, que deve fazer jorrar de todos os corações humanos a caridade e o amor ao próximo, e criar entre os homens uma solidariedade comum, de uma moral, enfim, que deve transformar a terra e dela fazer uma morada para os espíritos superiores, àqueles que a habitam hoje. É a lei do progresso, a qual a natureza está submetida, que se cumpre, e o Espiritismo é a alavanca da qual Deus se serve para fazer avançar a humanidade. Aí chegamos na terceira revelação, que é o Espiritismo. O Espiritismo, ele vem trazer essa alavanca que vai fazer com que a humanidade avance. Por quê? Porque quando Jesus veio ensinando a ideia de um Deus bom, de um Deus justo, de um Deus de amor, do amor ao próximo, ele falou, ele explicou, mas ele explicou conforme a nossa compreensão na época. E quando eu falo nossa, gente, é porque talvez nós estávamos lá ou apedrejando Cristo, ou tentando segui-lo. São as vidas sucessivas, tá? Então, desculpa, o Espiritismo vem para fazer com que tudo que Jesus falou seja explicado de uma forma minuciosa, detalhada. Nessa mesma mensagem, o Espírito termina a mensagem falando a seguinte frase: foi Moisés quem abriu o caminho. Jesus continuou a obra, e o Espiritismo a arrematará. Só que o Espiritismo, ele não vai arrematar obra nenhuma com um livro parado em cima da mesa, fechado, sem ação. Esse arremate da obra é efetivamente a instituição do mundo novo, de regeneração, da nova era. Essa nova era, ela só vai acontecer efetivamente quando nós conseguirmos passar por esse processo e estivermos lá de cabeça erguida. Não nos cabe hoje cruzar os braços. Não nos cabe hoje acreditar que as coisas estão perdidas. Porque é tanta coisa que a gente vê no mundo, é tanta dificuldade, é tanta tristeza, que a gente realmente fica pensando se é hora se a gente está no processo de mudança para um mundo melhor. Mas aí vamos fazer uma referência, né? Quando a gente vai fazer uma obra na nossa casa, a gente tem um cômodo que a gente quer reformar porque quer que ele fique mais bonito, mais arejado, coisa parecida. Ele tá lá, vazio, para ser reformado. Para que aconteça a reforma, o que tem que acontecer nele? Tem que quebrar a parede, tem que quebrar chão, trocar o piso, mexer na laje. Vai haver sujeira, poeira, vai haver umidade, do cimento molhado, aquele cheiro ruim. As alergias vão atacar, porque hoje todo mundo é alérgico a alguma coisa. O barulho da maquita, gente, me perdoe quem trabalha com maquita. O barulho da maquita é ensurdecedor. Aquele barulho vai permear dias na sua cabeça. Você, no segundo dia de obra, já vai estar rezando para essa obra acabar logo, porque você não está aguentando mais limpar,
dar atenção a pedreiro, comprar material, gastar dinheiro. Não é assim que acontece? Da mesma forma, é a instituição do mundo de regeneração. É esse processo de transição que a gente está vivendo. Quando a gente para ver o jornal, eu não vou falar, eu não quero falar nem de pandemia em si, mas vamos falar das outras notícias ruins que a gente sempre vê. Então, quando a gente para ver o jornal, o que a gente vê muito? Além da pandemia, lógico, né? Roubo nas instituições públicas, dos governantes e tal. A gente vê feminicídio, a gente vê pessoas cometendo estelionato, a gente vê meninos que somem que há quase um mês e que ninguém tem pista nenhuma de onde esses meninos estão. A gente vê muita coisa ruim. Mas aí, será que quando, na época da nossa avó, por exemplo, porque a gente ouve falar isso, né? Não, antigamente que era bom, hoje o mundo está perdido. Mas vamos lembrar não, que a gente não viveu naquela época, mas será que na época da nossa avó, quando ela era mais nova, será que não havia feminicídio? Será que os governantes não roubavam? Eu lembro, e aí é um relato pessoal, eu acho que todo mundo vai lembrar disso também. Quando eu era pequena, que eu sempre estudei em escola pública, minha mãe comprava o meu material todo. E comprava livros, comprava caderno, tudo, tudo, tudo. Vinha uma lista. No primeiro dia eu adorava receber aquela lista de material com todos os livros. Meu pai ia para Caxias com minha mãe, comprava tudo. E vinha com aquele material gigante, todo novo, que minha mãe comprou. E ela encapava os cadernos, e ela comprava uniforme, comprava tênis, tudo, tudo. Hoje, as escolas dão, ou a maioria das escolas deveriam dar, né? Dão os uniformes, dão o material didático, dão os livros. A criança só gasta aquilo que ela não quer usar da escola, né? Mas será que naquela época que eu era pequena, por que os governantes não davam? Será que era porque não não era comum ou porque não tinha dinheiro? Ou porque tinha dinheiro e eles usavam dinheiro para outra coisa? Eu lembro de nunca ter conseguido ir no hospital público. Meu pai trabalhava numa empresa privada, a gente sempre teve plano de saúde, mas a gente nunca conseguiu ir ao hospital público. E aí, graças a Deus, tínhamos plano de saúde e as coisas se resolviam por ali. Então, vamos pensar, será que não havia roubo naquela época? Havia. Então a gente tem que entender que as coisas, não é que as coisas pioraram, as coisas estão aparecendo. Hoje a gente vê. Hoje a rede social mostra, hoje o Jornal Nacional mostra, ou qualquer outro jornal. Hoje os deputados, que eu acredito que há deputados honestos e tudo, eles usam as redes sociais para demonstrar, para provar as coisas erradas que acontecem. As coisas estão piores que antigamente? Não, porque antigamente a gente não sabia. Antigamente a gente tinha venda nos olhos. Hoje a venda está começando a ser tirada. Tem gente que ainda puxa a venda para colocar, né? Mas ela está começando a ser tirada. Quem que tem olhos para ver, consegue ver. Então é difícil acreditar que em tudo que está acontecendo, o mundo esteja melhorando. Mas ele está. Se a gente pudesse colocar uma plaquinha, a gente podia botar aquela famosa. Desculpa os transtornos, estamos em obra para melhor atendê-los. É a nossa obra. E os pedreiros somos nós. O mestre de obras é Jesus. Nós somos pedreiros. Os engenheiros têm
tem os engenheiros, mestre de obra, nem sei, mas quem é maior? O engenheiro, né? O engenheiro é Jesus, tem os mestres de obra, que são os mentores, é isso mesmo. Então, gente, se nós somos lá os pedreiros, os ajudantes de pedreiro, nós temos que botar a mão na massa. Nós temos que aceitar o trabalho pesado e trabalhar. Eu vi uma mensagem na Revista Espírita. Essa é a Revista Espírita de 1860. E é uma mensagem do Espírito. Eu baixei do site da FEB. Está escrito que o nome do Espírito é Chateaubriand. Eu já vi vídeos de pessoas falando outro nome, mas eu vou seguir o que estava no site da FEB. Que fala muito bem sobre esse nosso tempo presente, sobre essa luta que a gente trava hoje. O nome do texto, que é pequeno, é Tempo Presente. E ele começa assim: sois guiados pelo verdadeiro gênio do cristianismo. Quem é o gênio do cristianismo? Jesus. Ele é o grande comandante da terra. Nós somos guiados por ele. É que o próprio Cristo preside aos trabalhos de toda natureza, que estão em via de realização, para abrir-se a era de renovação e de aperfeiçoamento que predizem os vossos guias espirituais. Olha, em 1860, ele já falava que os guias espirituais já vinham falando sobre esses novos tempos. E que todo o trabalho de toda a natureza é presidido por Jesus. É claro que o trabalho que converge à paz, que converge ao trabalho, à mudança, é comandado por Jesus. Ele não está falando aqui do trabalho específico na casa espírita. Ele não está falando do trabalho específico em alguma denominação religiosa. Ele está dizendo que Jesus preside todos, de qualquer natureza. Com efeito, se lançardes os olhos fora das manifestações espíritas, sobre os acontecimentos contemporâneos, reconhecereis, sem nenhuma hesitação, os sinais precursores que vos provarão de maneira incontestável que os tempos preditos estão chegados. Então, esses sinais precursores que vão nos provar são as inúmeras mensagens que a gente ouve vindas de todos os cantos. Cantos que sejam abraçados pela doutrina espírita ou não. Então a igreja evangélica vai falar de novos tempos, a igreja católica vai falar de novos tempos, o espiritismo vai falar de novos tempos. Ou seja, assim como essa metodologia usada por Kardec na codificação, porque quem ainda não se aprofundou nesse assunto, Kardec, quando codificou a doutrina, ele não sentou na frente de uma médium. Kardec não sentou na frente de uma médium e pegou todas as informações referentes à doutrina, através da mediunidade dela, seja por psicofonia ou psicografia, ou qualquer uma. As informações, elas vinham do mundo inteiro e se encontravam com as mesmas palavras, com os mesmos temas, com as mesmas assinaturas. Eram confirmações que ele tinha. Assim também é essa ideia da nova era. Todas as religiões, todas as instituições religiosas, as denominações, elas já falam sobre isso há muito tempo. Elas falam da importância dos tempos que são chegados e da importância do discípulo, de quem segue a religião, se modificar para melhor.
É claro que cada um vai interpretar conforme o que acredita, o que aprendeu, mas o cerne da questão, o objetivo principal é o mesmo, gente. O Espírito continua falando assim, ó. Estabelecendo-se entre os povos, as comunicações derrubam as barreiras. Os obstáculos morais que se põem à sua união, os preconceitos políticos e religiosos, a apagar-se-ão rapidamente, e o reino da fraternidade finalmente se estabelecerá de maneira sólida e durável. Como a gente vê hoje, nesse período, a gente vê as nações se ajudando. Vamos voltar aqui para o nosso Brasil. Nessa crise que está Manaus, quantas pessoas não foram lá para ajudar? Imagina se não houvesse internet, imagina se não houvesse essa rapidez na comunicação. Como seria difícil de ir lá para o outro lado do país para ajudar? No mundo inteiro, há muitas nações que ajudam outras. Essas barreiras, a união dos povos, gente, isso vai acontecer. Ah, mas os Estados Unidos guerra com fulano, guerra com o país tal. Mas isso vai acabar. O que a gente não pode é cruzar os braços e esperar que isso aconteça, porque aí, meus amigos, não vai acontecer. Agora, vocês podem estar se perguntando, como que eu vou poder ajudar aqui, onde eu moro, uma coisa internacional? Através da prece, através das boas vibrações. Sem grãos de areia, não haveria montanhas. Lembra? É isso que a gente tem que estar atento. Ele continua a mensagem. Observai desde agora os próprios soberanos, impelidos por mão invisível, tomar, coisa incrível para vós, a iniciativa das reformas. E as reformas que espontaneamente partem do alto são muito mais rápidas e duradouras do que as que procedem de baixo e são arrancadas à força. Que reformas hoje, o que a gente pode entender como essa reforma que parte do alto? Esse período pandêmico é difícil, está sendo difícil para todos nós. Para uns mais, para outros menos. Eu tenho certeza que seja uma coisa muito pequena, a gente aprendeu com isso tudo. Ninguém vai sair ileso desse período. Ninguém vai sair como se não tivesse aprendido nada, ou como se estivesse vivendo os dias normais sem pandemia. São reformas que partem do alto. Nós fomos obrigados a mudar o nosso comportamento nesse período, a mudar o nosso olhar, o nosso pensamento. Talvez se não tivesse a pandemia, nós não alcançaríamos isso. Ah, mas eu melhorei muito pouco. Poxa, alguma coisa melhorou. Tem gente que melhorou mais, tem gente que melhorou menos. Mas avanço todos nós tivemos. É muito triste, eu sei disso. A perda dos entes queridos. Teve gente que perdeu 3, 4, 5 pessoas da mesma família por causa dessa doença. É uma dor que eu não consigo traduzir em palavras, porque eu nunca senti. Mas acredito que seja uma dor muito grande. Muito grande. Mas eu tenho certeza, gente, que todos esses irmãos estão sendo amparados, estão sendo envolvidos pela espiritualidade. E que um dia nós vamos saber o objetivo disso. Hoje não faz diferença a gente saber. A gente tem que viver e de cabeça erguida, porque são reformas que partem do alto. Apesar dos preconceitos da infância e da educação, em que pese o culto da saudade, presente à época atual, estou feliz por isto e mais feliz ainda por vir dizer-vos, irmãos, coragem.
Trabalhai por vós e pelo futuro dos vossos. Trabalhai sobretudo para o vosso aperfeiçoamento pessoal e fruireis na vossa próxima existência de uma felicidade que vos é tão difícil imaginar quanto a mim de vô-la fazer entender. Chateaubriand. Esse é o nosso destino. É o nosso destino a felicidade. Não nos cabe hoje ficarmos presos à tristeza e achar que ela é eterna, porque ela não é. Ela pode demorar para vir, mas um dia ela vem. Em uma mensagem que Leon Denis trouxe para nós através da mediunidade do César Braga Said, ele fala assim, eu vou ler aqui no meu computador, que está aqui na minha frente. Ele fala dessa forma: nessa nova era que surge em meio a um parto difícil e delicado, há uma criança que desponta para nos dizer, nos seus primeiros vagidos, que o mundo é bom, que precisamos nos compatibilizar com a sua beleza, equilíbrio e organização, por meio de uma conduta digna e em sintonia com toda a sua harmonia, com toda a sua divina harmonia. Tudo quanto ocorre nesse cenário que assusta e inquieta, requisita de cada ser um retorno às bases do Evangelho, um mergulho sensível e atento nos ensinamentos de luz do Divino Pastor, a fim de auscultarmos com atenção a essência dos ensinamentos e avaliarmos com isenção como alicerçamos e erigimos nossas crenças e nossa fé. Então, olha que coisa linda. Ele compara o ano, né, esse período surgindo como um parto muito difícil. É como se nós estivéssemos no meio do parto muito difícil. E ele coloca esse novo período como uma criança que vem dizer que o mundo é bom, que o mundo está aí para que a gente consiga trabalhar, ajudar. É onde a gente tem a oportunidade de servir. E que esse período é ideal para que a gente, como ele fala aqui, avalie com isenção como alicerçamos, como a gente fez o alicerce, como a gente sustentou e como a gente levantou a nossa crença e a nossa fé. Porque se nós somos os espíritas ligados aos fenômenos que a casa espírita porventura pode proporcionar, então, meus amigos, a nossa fé está alicerçada no nada, porque a gente não está conseguindo ir para a casa espírita. Ou melhor, lá na minha casa espírita a gente até está conseguindo, mas é só reunião pública. E são pouquíssimas pessoas, mas pouquíssimas. A gente nem chega perto um do outro. As casas maiores estão fechadas e assim vão permanecer. Então, se eu estou apegada ao fenômeno que a casa espírita me traz nesse período, que fenômeno que ela está me trazendo? Será que eu alicercei a minha fé nas bases reais do Evangelho? Porque se ela estiver alicerçada nas bases do Evangelho, meus amigos, nada vai abalar. E a certeza da nova era vai ser muito maior. É difícil no meio do furacão a gente achar que ele vai acabar, mas ele acaba. E depois que as coisas se acalmam, um dia lindo nasce. E a nova era é esse dia lindo que está esperando a gente.
A doutrina espírita é o que vai nos ajudar a construir essa nova era. Mas não é a doutrina espírita da letra que está no livro, não. É a doutrina espírita da ação, do fazer acontecer, do dar exemplo. Se dizemos hoje que somos espíritas, vamos fazer jus a isso. Não vamos levar o nome do espiritismo em vão, porque ele não merece. Kardec teve muito trabalho para codificar. O planejamento da espiritualidade foi grandioso para que isso acontecesse. A preparação do mundo inteiro para que Kardec viesse e que a doutrina fosse trazida, gente, foi muito grande. E a gente hoje, no período em que nos dá a oportunidade de agora você mostra o que você aprendeu, a gente vai cruzar os braços? Não é justo. Deus não quer isso de nós. Vou ler um trechinho do Evangelho, desse capítulo 1, o item 11. Fenelon, ele fala o seguinte: a revolução que se prepara é antes moral que material. Os grandes espíritos mensageiros divinos insuflam a fé para que todos vós, obreiros esclarecidos e ardentes, façais ouvir vossa voz humilde, porque vós sois o grão de areia, mas sem grão de areia não haveria montanhas. Assim, pois, estas palavras, nós somos pequenos, não tenha mais sentido para vós. A cada um sua missão, a cada um seu trabalho. A formiga não constrói o edifício da sua república, os animálocos imperceptíveis não erram continentes? A cada cruzada, a nova cruzada começou. Apóstolos da paz universal, e não de uma guerra, São Bernardos modernos. Olhai e caminhai em frente. A lei dos mundos é a lei do progresso. Essa é a nossa lei. Essa é a hora da gente empunhar o Evangelho e seguir em frente. Não é hora da dúvida, não é hora do medo. É a hora da certeza, da promessa que Jesus nos fez. E a gente vai deixar isso passar, essa oportunidade linda que a gente está tendo? Não podemos deixar. Porque chegando lá, vão pedir: o que você fez com essa oportunidade que foi dada? Não é fácil falar isso aqui, gente, para tanta gente que eu sei que está vendo esse vídeo. Porque todo mundo sabe que a gente que vem aqui a público para falar um pouco sobre a doutrina, sobre o Evangelho, quando a gente estuda, isso é uma cobrança muito grande. Para eu falar isso para vocês, eu tenho que pelo menos tentar estar colocando isso em prática já há muito tempo. Por isso que eu sei que não é fácil, mas não é impossível. Então, que a gente consiga manter a nossa fé viva e, acima de tudo, construída em cima do Evangelho de Jesus. Eu costumo falar que não adianta a gente saber da primeira à última questão do Livro dos Espíritos, saber todos os ensinamentos da Gênese, que para mim é um livro difícil, ler toda a coleção de Joana de Ângeles, que é uma série mais complexa, mas de muita necessidade, saber tudo da coleção de André Luiz. Não adianta a gente saber isso tudo se a gente não coloca em prática. E o colocar em prática não é falando, é fazendo.
Então, se você se acha pequeno porque você não conhece tanto, parou agora. Viu o que o Fenelon falou, né? Sem grãos de areia não haveria montanhas. É hora de arregaçar a manga. Tem uma música que eu não vou cantar aqui, do Hércules Mota, que fala que a gente é o sal da terra. A gente é que vai erguer a nova era. Então é hora da gente erguer. Quero agradecer a todos esses momentos. Quero agradecer a casa pela oportunidade. Não foi fácil para mim gravar esses vídeos, esse vídeo, porque é tudo novo, como eu falei antes. E pedir que continuem todos vocês a assistir as palestras que são disponibilizadas pelos grupos, pelas páginas das casas espíritas da região. Continuem a divulgar a doutrina espírita. Continue a divulgar não só virtualmente, mas pelo seu exemplo também. Que a paz de Deus esteja com todos, que a espiritualidade amiga esteja junto de vocês. Muito obrigada por tudo. Nós vamos agora encerrar essa reunião, muita alegria no coração, fazendo a nossa prece de encerramento. Vamos fechar os nossos olhos e agradecer. Senhor de misericórdia, estamos aqui em Teu nome, gratos pelos ensinamentos trazidos esta noite. Eu sei, meu Pai querido, que muitas vezes a tristeza e o desânimo toma conta da nossa cabeça, toma conta do nosso coração. Mas eu te peço, Senhor, que a Tua misericórdia se faça maior. Nos ajuda a lembrar sempre que o Teu amor está próximo a nós. Basta nós querermos alcançá-lo. Queremos pedir, Senhor, por cada irmão em sofrimento, por cada irmão que necessita do Teu amparo, pelos médicos, Senhor, pelos enfermeiros, pelas pessoas que estão acometidas da doença, da Covid-19. Cuida das famílias que tiveram seus entes queridos doentes por essa doença. Cuida, Senhor, dos irmãos desencarnados, que com certeza receberão o auxílio necessário na espiritualidade. Envolve a cada trabalhador, Senhor, da doutrina espírita, que nesse período tão difícil não desiste de divulgar essa doutrina que tanto nos acalenta e nos consola. E muito obrigada por tudo, meu Pai. Peço que permaneça conosco, nos envolvendo, nos protegendo sempre. Que assim seja. Gente, obrigada mais uma vez. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Pessoal do Grupo Espírita Joana d'Arc, obrigada pela oportunidade. Espero poder ajudar outras vezes.